Eu gostaria de fazer uma pergunta para você no início dessa mensagem, e essa pergunta é a seguinte: você tem no seu coração um texto bíblico difícil? Aquele texto que você sempre lê e não consegue entender direito, aquele texto que você tem que ler 2 vezes porque parece um pouquinho complicado. Você tem no coração um texto desse? Levanta a sua mão, quero ver quem tem no coração um texto que não entende muito bem, um texto difícil da Escritura. Eu tenho vários, né? E eu sou, né, como vocês já perceberam pela mensagem da manhã, nós conversamos sobre cosmovisão, eu não fico estagnado com as minhas dúvidas. Eu quero ter respostas, e eu busco no Senhor essas respostas, eu busco na palavra essas respostas. Então eu vou anotando as minhas dúvidas, eu vou lendo os textos, eu vou orando, pedindo discernimento, e eventualmente o Senhor, né, entrega, nos explica, deixa tudo mais fácil. Alguns desses textos difíceis na minha vida, eu consegui solucionar na faculdade, estudando a teologia, né, lendo grandes comentadores da Bíblia, mas esse texto em específico que eu vou trazer hoje foi um pouco diferente. Esse era um texto que sempre que eu batia o olho, eu ficava: Senhor, por que isso aconteceu? Por que tinha que ser dessa forma? Será que não tinha uma outra solução? E aquilo ficava no meu coração como uma dúvida, uma dificuldade que eu tinha com esse texto em específico. E eu me lembro que em um período da minha vida, bem no início da faculdade, eu estava orando muito, buscando entender o propósito de Deus para a minha vida, qual era o ministério para o qual o Senhor estava me chamando. E no meio dessas orações, eu lembro claramente um dia o Espírito Santo colocando a interpretação na minha mente, e eu parei o que eu estava fazendo, comecei a anotar, e eu falei: agora eu entendi. Agora esse texto difícil, que era uma pedra no meu sapato, ele se tornou uma pedra fundamental na minha fé. Agora esse texto que estava nebuloso por conta de um entendimento que eu não tinha, ele se tornou um texto favorito, um dos meus textos favoritos. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E fica aqui o meu desafio e o meu encorajamento para você, querido. Se um dia você estiver lendo a Bíblia, e se você se deparar com um texto muito difícil, não abandone. Não desista, não se desanime. Anote, grife, risca, faz o que for preciso. Ora ao Senhor, busca a ajuda dos seus líderes, busca a ajuda dos pastores, pede interpretação para o Espírito Santo, porque Ele certamente te dará, assim como aconteceu neste caso. Em 2 Samuel, nós vamos ler do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Amém ou não amém? Amém? Tem alguém não amém? Não tem problema. Eu espero mais uns segundos. 2 Samuel 6, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira e de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, presta atenção nesse personagem aqui, Uzá, ele estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, que significa a ruína de Uzá, até o dia de hoje. Vamos orar, igreja? Senhor, nós nos entregamos completamente na sua presença nessa noite. Nós estamos totalmente rendidos, entendendo que o propósito de estarmos aqui neste lugar, o propósito de estarmos reunidos com essas pessoas, é a glorificação do teu nome. E nós sabemos que o seu nome é mais glorificado conforme mais satisfeitos nós somos em ti. Então nós clamamos, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha iluminar as nossas mentes para compreender a tua palavra.
para tirar da sua palavra princípios eternos, que venham a transformar o nosso caráter, que venham a mudar o nosso pensamento e nos fazer crescer na fé, à medida da excelência que o nosso Senhor Jesus espera de cada um de nós. Senhor, nos abençoa e nos capacita a entender essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que você já entendeu porque esse texto era uma pedra no meu sapato. Esse texto ele começa numa celebração. Davi reúne 30.000 homens e com muita alegria, com o coração desejoso, como Davi sempre era, né, uma pessoa muito espontânea, alguém apaixonado pela presença de Deus, ele planeja trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. A arca de Deus era um objeto, se você não conhece, era um caixote de madeira banhado a ouro, né, que era acompanhado por argolas e por hastes, e em cima dessa arca, na tampa dessa arca, nós tínhamos 2 querubins, e esses querubins estendiam as suas asas até que uma tocasse na outra, e naquele lugar entre as asas dos querubins, nós tínhamos o propiciatório, que era um lugar para se fazer sacrifícios. A arca do Senhor foi um modelo dado para Moisés no monte, quando ele passou aqueles 40 dias no monte Sinai, e a arca do Senhor representava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando o povo estava caminhando pelo deserto, e Deus mandava eles mudarem o acampamento, eles levavam a arca, porque eles estavam simbolizando que a presença de Deus estava com eles em um novo lugar. E quando eles saíam daquele lugar, eles levavam a arca para um novo lugar. Então, a arca representava a presença de Deus, e a presença de Deus para Israel era sua glória. Era o que eles tinham de mais precioso. Nós vamos ver que os profetas, os sacerdotes, a vida deles estava totalmente dedicada à preservação, à manutenção desse instrumento que representava a presença de Deus no meio do povo. Então nós começamos em ritmo festivo, a arca vai ser recuperada, vai ser trazida para Jerusalém, a presença de Deus estará novamente entre o povo, mas algo acontece. Uzá. Os bois tropeçam, a carroça treme, a arca estava prestes a cair no chão, Uzá coloca a mão para segurar a arca, e ele é fulminado por Deus naquele momento. Davi fica tão comovido, ele é tão impressionado por esse episódio, que ele desiste naquele momento. Ele fala, não podemos continuar, vamos parar por aqui, porque a ira de Deus se acendeu contra Uzá, vamos chamar este lugar de Pérez Uzá, a ruína de Uzá. Eu gostaria de ajudar você, meu querido, a entender hoje qual é o sentido desse texto. A primeira vez que eu preguei esse texto, alguns anos atrás, eu me lembro que um irmão chegou para mim e disse, Azaf, eu nunca imaginei que tinha uma mensagem nesse texto. Eu falei, irmão, eu também nunca imaginei. Esse texto era a minha dificuldade, mas tem uma mensagem preciosa do Senhor para as nossas vidas aqui. E antes de continuarmos para solucionar o problema de Uzá, aliás, essa mensagem se chama A Tragédia de Uzá, antes de nós investigarmos quais foram os motivos da tragédia de Uzá, eu gostaria de contextualizar, porque esse texto de 2 Samuel 6, ele não acontece num vazio na história, ele acontece numa sucessão de eventos que estavam construindo em Israel uma identidade de nação, que estavam tratando em Israel problemas espirituais que haviam aparecido quando o povo ainda não tinha um rei. Então, se você abrir a sua Bíblia hoje, quando chegar em casa, em 1 Samuel, nós estamos em 2 agora, se você abrir em 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6, você vai encontrar a seguinte história, que eu vou resumir para você agora em algumas palavras. Em 1 Samuel, capítulo 4, nós nos deparamos com Israel um pouco diferente. Eli era juiz e sacerdote sobre Israel. A capital da nação não era Jerusalém, mas era uma outra cidade chamada Siló. E lá em Siló, os filhos de Eli, chamados Hofni e Finéias, eles trabalhavam como sacerdotes, ou seja, eles realizavam os sacrifícios para o Senhor, mas tinham um problema. Apesar de Eli ser um homem fiel a Deus, os seus filhos, Hofni e Finéias, eram sacerdotes infiéis, eram sacerdotes corruptos. E pela sua corrupção, eles estavam levando Israel a um poço espiritual. Pela sua corrupção no serviço ao Senhor, eles estavam ensinando uma fé ao povo que não é a fé no verdadeiro Deus, que não é uma fé de obediência. Hofni e Finéias, quando levavam sacrifícios para o templo, eles tomavam grandes partes daqueles sacrifícios para uso pessoal. Eles extorquiam as pessoas, ameaçavam com violência, para que aquelas melhores partes fossem destinadas às suas famílias. Ou seja, o sacerdócio de Israel passava por uma crise gigantesca.
aquelas pessoas que deveriam ser os escolhidos do Senhor para guiar o povo num caminho de obediência e retidão, estavam dando o pior testemunho possível. Os filhos corruptos de Eli. E aconteceu que durante esse período, Israel saiu em guerra, em batalha contra os filisteus. E na primeira frente da batalha, 4.000 israelitas morreram. Eles estavam perdendo a guerra. Então os líderes do exército, eles se reúnem e eles têm uma ideia. Nós estamos sofrendo porque a presença do Senhor não está conosco. Então o que nós vamos fazer? Qual é o símbolo da presença do Senhor em Israel? Você já sabe. A arca. Então vamos trazer a arca para o arraial de batalha, e o Senhor nos capacitará, a presença do Senhor estará conosco, e nós venceremos os filisteus. Então Hofni e Finéias, eles são encarregados de levar a arca até a batalha, mas o resultado foi um pouco diferente do esperado. Deus não se agradou da corrupção de Israel. Deus não se agradou da sua obediência, então a bênção do Senhor não veio naquela batalha, e naquele dia, 30.000 israelitas morreram pelas mãos dos filisteus. E um dos benjamitas, um dos sobreviventes da batalha, ele corre de volta até Siló para dar as notícias para o povo. E quando ele chega em Siló, Eli estava nos portões da cidade muito aflito, e ele fala: Eli, eu tenho algo terrível para te contar. Os filisteus venceram a batalha. E não apenas isso, os teus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E não apenas isso, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. A palavra diz que quando Eli ouviu que a arca do Senhor tinha sido tomada pelos filisteus, ele tem um mal súbito, ele cai da cadeira de costas, ele quebra o pescoço e ele morre naquele momento. Algum tempo depois, a esposa de Finéias fica sabendo que o seu marido tinha morrido e ela começa a entrar em trabalho de parto. E ela também fica sabendo que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. E em tamanha angústia, ela acaba morrendo durante o parto, mas antes de morrer, ela chama o seu filho de Icabode. Icabode significa glória alguma. E ela diz: não existe mais glória em Israel porque a arca de Deus foi levada. E os filisteus levaram a arca do Senhor, e eles levaram ela até uma cidade chamada Asdod. E chegando em Asdod, os filisteus colocaram a arca de Deus em um templo para um deus pagão, chamado Dagon. Um deus que era adorado pelos filisteus pela fertilidade, era um deus das colheitas, era um deus que eles acreditavam que abençoava o trabalho da agricultura. E depois da primeira madrugada que a arca do Senhor estava no templo de Dagon, os sacerdotes desse templo encontraram a estátua de Dagon prostrada diante da arca de Deus. E eles ficaram assustados com isso. Então eles restauraram a estátua ao seu lugar, só que numa segunda noite eles encontraram novamente a estátua daquele deus pagão, prostrada diante da arca de Deus, com a sua cabeça cortada e as suas mãos cortadas. E os filisteus começam a ficar com medo da presença do Senhor. Eles se lembram que esse é o mesmo Deus que tinha lançado pragas contra os egípcios. E eles começam a mandar a arca de cidade para cidade, de Asdod para Ecrom, de Ecrom para outra cidade, depois para outra e depois para outra província. E onde a arca passava, o Senhor castigava os filisteus com pragas, com doenças, com sofrimento e com morte, até que eles falam: chega disso. A presença santa do Senhor não pode permanecer no nosso meio, vamos mandar essa arca de volta. Eles se unem, os sacerdotes pagãos, eles se unem, os sábios da Filístia, e eles tentam elaborar um plano. E esses sacerdotes dizem o seguinte: príncipes, vocês construirão uma carroça, e nessa carroça vocês vão colocar a arca do Senhor com oferta pela culpa. Então vocês vão pegar tumores de ouro, ratos feitos de ouro que vão representar as pragas, e vocês vão colocar junto com essa carroça. E vocês vão pegar vacas que deram a sua primeira cria. Vocês vão tirar a cria dessas vacas e vocês vão deixar elas andarem livremente. Se elas forem na direção de Israel, aí nós temos a nossa confirmação que de fato foi o Senhor de Israel, o Deus dos exércitos, que trouxe essas pragas e esse sofrimento para o nosso meio. E conforme as vacas iam andando, elas se dirigiram até Israel, até uma região chamada de Bet-Semes.
Chegando em Bet-Semes, os israelitas percebem que a arca do Senhor estava vindo numa carroça e eles se alegram, e eles festejam muito naquele dia, e eles realizam sacrifícios, eles adoram ao Senhor, porque a glória de Deus tinha voltado para Israel. Porém, aqueles homens, eles decidem olhar dentro da arca, eles decidem tocar naquilo que não deveria ser tocado, eles decidem profanar o santo, e acabam morrendo 70 israelitas de Bet-Semes. E chegando ao fim dessa história, a cidade de Bet-Semes fica tão tocada, fica tão angustiada por esse acontecimento, que eles mandam a arca para um outro lugar, uma região chamada Quiriat Jearim. Em Quiriat Jearim eles escolhem Abinadab, que nós lemos aqui. Abinadab para guardar a arca do Senhor, até que fosse o momento apropriado dela ser recuperada para a capital da nação. É uma história longa, mas é uma história que traça um paralelo claro entre 1 Samuel 6 e 2 Samuel 6. A perda da arca foi precedida pela corrupção espiritual. Ou seja, o afastamento da presença de Deus da nação de Israel aconteceu após um período em que os sacerdotes estavam agindo de maneira corrupta e que o povo estava vivendo em desobediência. Em contrapartida, como nós lemos aqui em 2 Samuel 6, a recuperação da arca de Davi acontece no momento de ápice espiritual, num reavivamento. Então, se na crise espiritual a presença de Deus foi levada para longe dos israelitas, agora que eles estão vivendo sobre o reinado de um rei temente a Deus, a presença do Senhor volta para Israel. E esse é o primeiro contraste. E a partir desse contraste entre 1 Samuel e 2 Samuel 6, nós entendemos que nunca foi sobre pessoas, nunca foi sobre os preferidos de Deus, mas sempre foi sobre atitudes. Não era porque Davi era o rei preferido do Senhor, não era porque Deus não gostava de Hofni e Finéias, mas era uma diferença de atitude. Davi tinha paixão pela presença de Deus e tinha um zelo profundo por essa presença. E Hofni e Finéias desprezaram, não tinham temor ao Senhor. Então, quando nós estamos falando sobre a presença de Deus, nós não temos muitas opções. Ou nós estamos assim como Davi, buscando essa presença, ou nós estamos assim como os filisteus, fugindo dessa presença. Mas Asaf, eu estou no meu lugar, eu estou paradinho, eu não posso ficar aqui neutro. Não existe essa possibilidade, querido. Quando o tema é presença de Deus, ou nós estamos buscando, ou nós estamos fugindo. Alguns pastores contam uma história, eu já trouxe esse relato aqui. É uma ilustração, não é algo real. Mas dizia-se que um homem subiu no muro e ele estava andando por esse muro. E à medida que ele andava por esse muro, anjos do lado direito começavam a chamar: vem para o nosso lado, vem para cá, vem ficar com Jesus, o nosso lado é melhor. Aqui você vai ter prazer, aqui você vai ter satisfação, aqui você vai ter uma vida com Deus. E do outro lado daquele muro, né, tinham ali os diabinhos, e eles ficavam falando: não escuta esses anjos, vem pra gente, nós temos mais prazeres, nós temos mais possibilidades. E aquele homem não se decidia, ele não sabia se ele queria ir para a direita ou para a esquerda, se ele queria estar com Deus ou com os diabinhos, e ele vai andando em cima do muro, até que ele percebe que aqueles diabinhos não estavam mais chamando ele. E ele se pergunta: ué, o que aconteceu? E ele olha então para aquelas pobres criaturas e diz: por que vocês não estão mais me chamando? Vocês não querem mais que eu esteja no território de vocês? E eles apontam para uma placa que falava quem era o dono daquele muro, que era o próprio Satanás. A maior tentação da nossa igreja hoje, a maior tentação do inimigo para as nossas vidas é nos manter indiferentes à presença de Deus. Porque ou nós estamos buscando ou nós estamos fugindo. Se você está fugindo, meu querido, eu vou falar: às vezes vai ser pela dor, mas o Espírito Santo vai te encontrar. Agora, se você está conformado, se você vai na igreja toda semana, se você participa da célula, e ainda assim você não tem paixão pela presença de Deus, seria melhor se você estivesse fugindo. Seria melhor que se você estivesse perdido. Lembrem da admoestação em Apocalipse: vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, então eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Quanto o assunto é presença de Deus, ou nós estamos perseguindo essa presença, apaixonados como Davi, ou nós estamos fugindo dela. Outra semelhança desses dois eventos de 1 Samuel 6 e 2 Samuel 6 está no fato de que eles foram precedidos por guerras.
Em 1 Samuel 6, nós vemos uma guerra em que 30 mil homens foram mortos do exército dos israelitas. Mas se você ler 2 Samuel no capítulo 5, um capítulo anterior a esse que nós lemos hoje, você vai ver que Davi empreendeu uma grande vitória contra os filisteus. E aí nós também podemos entender que assim como o povo da Filístia representa para nós uma cultura contrária à vontade de Deus, nós poderíamos assim dizer que o povo filisteu representa nesse texto para nós, servos da nova aliança, a cultura que é contrária à vontade de Deus, a cultura que está imersa no pecado, assim como esse povo representa tudo que é contrário à vontade de Deus, nós podemos crer que nós temos a vitória por meio da presença do Senhor Jesus. A nossa vitória diante das tentações e do convite do pecado, ela está diretamente relacionada a uma vida de busca pela presença de Deus. Como nós conversamos hoje de manhã, nós precisamos permitir a obra do Espírito Santo, transformando e renovando a nossa mente para que nós possamos desfrutar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa presença, sem essa transformação, sem esse ato de renovação da nossa visão de mundo, é impossível vencer o pecado. Nós não temos forças, nós não temos capacidade. E compreendendo esses dois pontos, talvez agora você entenda que a tragédia de Uzá tem um gosto ainda um pouco mais amargo. Porque nós estamos aqui contando uma história de redenção, de um povo que vivia em um abismo espiritual e agora estava vivendo um reavivamento na presença de Deus. E no meio de um momento de festa, um momento de alegria é interrompido por um ato drástico do Senhor, matando um daqueles servos. Eu acho ainda mais preocupante quando nós fazemos uma analogia, uma comparação de que em nosso tempo nós vivemos algo parecido. Nós estamos vivendo na nossa nação um grande reavivamento. Nós estamos vendo movimentos de várias denominações, várias igrejas em prol da unidade, em prol de uma vida de mais intimidade com Deus, em prol de uma busca mais incessante pela vontade do Senhor para a nossa nação. Nós estamos vivendo nesse tempo de reavivamento. E quando nós olhamos para Uzá, fica aquela advertência: o que será que pode dar errado? Será que a nossa festa também vai ser interrompida com um ato drástico de correção do Senhor? Eu gosto de dizer que na equação do relacionamento com Deus, nós temos uma constante, que é o nosso Senhor, que é sempre presente, é sempre fiel, é sempre bondoso, Ele nunca falha, Ele nunca mente, Ele nunca perde. Mas nessa equação nós temos também uma grande variável, que é a humanidade. Porque se nós temos um Senhor que nunca falha, nós falhamos. Se nós considerarmos que o nosso Senhor é sempre fiel, nós nos lembramos que nem sempre nós somos fiéis. Muitas vezes somos de fato infiéis. Então a equação no relacionamento de Deus com a humanidade tem uma constante, que é a palavra de Deus que jamais muda, que é o seu caráter que é confiável, mas temos uma grande variável que é a própria humanidade. Terminando essa contextualização, eu só queria trazer para vocês a gravidade do que estava acontecendo ali. O porquê esse texto não é qualquer texto que está perdido entre os livros históricos, mas ele estava indicando um ponto de extrema atenção, de que não adianta avivamento, não adianta festa, não adianta muitas coisas, se nós continuarmos no erro de Uzá. E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre este erro, sobre qual foi a tragédia de Uzá, quais foram os motivos que levaram a Deus fulminar aquele servo nesse episódio. De forma muito interessante, o primeiro culpado pela tragédia de Uzá não é o próprio Uzá. Quando nós olhamos para o texto, o primeiro erro que nós encontramos, o primeiro deslize, a primeira coisa que saiu da vontade de Deus, foi uma ação do próprio Davi. E a gente não deveria ficar surpreso com isso, porque apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que nós até colocamos em um pedestal como um exemplo de adoração, um exemplo de intimidade com Deus, um exemplo de um coração arrependido, ele não deixava de ser um homem, e ele falhava. E a Bíblia não esconde os erros de Davi, na verdade a Bíblia evidencia os erros de Davi para que nós possamos aprender com eles. Por exemplo, quando Davi deveria estar
né, era o período em que os reis saíam para a batalha, ele decide ficar acomodado no seu palácio, e de repente, uma manhã, ele sai na sua sacada, está contemplando a glória do reino de Israel, e ele vê uma mulher que estava tomando banho, Batseba. E ele permite que o seu coração se inflamasse de desejos por aquela mulher, e ele acaba cometendo um adultério. Em outra ocasião, Davi pede que um censo fosse feito, que fossem levantados os números de todo o seu exército, para que ele pudesse saber qual era o tamanho da força de Israel. E assim que aquelas pessoas que fizeram o censo revelaram a resposta para Davi, ele se arrepende na hora e fala: Deus, me perdoa porque eu pequei. Agora que eu sei esse número gigantesco, agora que eu sei a quantidade de soldados que eu tenho, eu não estou mais confiando na sua mão, estou confiando na minha. Antes, quando eu tinha 300 soldados que não eram treinados, eu confiava que o Senhor seria a provisão para as minhas guerras. Agora eu estou confiando na mão de soldados capacitados, eu estou confiando num número, eu estou confiando em homens, não em Deus. Então Davi, ele era esse cara que ele tentava fazer o melhor, mas ele também errava, ele também tropeçava. E quando nós olhamos para esses dois relatos, fica muito claro qual foi o erro de Davi. Se nós pegamos 1 Samuel 6 e 2 Samuel 6, nós identificamos que o mesmo método para transportar a presença de Deus foi usado: uma carroça com bois. Se você ler 1 Samuel 6, os filisteus, eles pensaram em colocar a arca de Deus numa carroça e mandar ela livremente até a nação de Israel. E quando nós lemos aqui em 2 Samuel 6, o plano de Davi era colocar a arca de Deus numa carroça, e foi justamente o fato dela estar numa carroça que fez com que os bois tropeçassem e fez com que Uzá colocasse a mão para que ela não caísse. Ou seja, tudo começa neste erro de Davi. Mas você vai me perguntar: Asaf, qual é o problema de uma carroça? Eles não tinham carro, eles não tinham caminhão, eles não tinham uma picape, eles não tinham nada. Como eles levariam uma arca, um objeto tão pesado, um objeto revestido de ouro? Qual é o problema da carroça? E aqui a coisa começa a ficar mais animadora, querido, porque é nessa pergunta que nós nos deparamos com um dos grandes mistérios da palavra de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Aumenta a expectativa no seu coração, que agora o negócio vai começar a engatar. Agora você vai entender qual foi o problema de Uzá, tá? Êxodo 25, 12, 13 e 14, a palavra nos diz: mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Nesse texto de Êxodo, nós verificamos uma ideia implícita, uma ideia que não está dita de forma clara, mas ela está ali nas entrelinhas. Quando nós pensamos em cabos e argolas, nós estamos pensando num objeto que deve ser carregado em ombros de pessoas. Nós não estamos pensando em um objeto que será colocado numa carroça. Nós não estamos pensando num objeto que será levado por animais. Argolas e varas é a forma como homens carregam um objeto. E a palavra ainda ressalta que os cabos estão nas argolas para que a arca possa ser carregada por meio deles, por meio desses instrumentos. E ainda diz que esses cabos não deveriam ser tirados da arca jamais. Ou seja, o método de Deus para que a sua presença seja transportada pelo mundo é através dos seus adoradores, é através de pessoas. O método do Senhor para que a arca de Deus, que representa a sua presença, fosse levada pela nação de Israel, fosse conduzida de volta para Jerusalém, era no ombro de adoradores, no ombro de pessoas. Deus não quer de nós praticidade, Ele quer intimidade. É muito mais prático colocar a arca numa carroça e mandar que os bois levem, mas não é muito íntimo. É muito mais prático tirar o peso da presença de Deus dos nossos ombros e colocar em outros artifícios, mas não é muito íntimo.
E aqui nós nos deparamos com o erro de Davi. E aqui nesse momento ele não pensou como um adorador, ele pensou apenas como um rei. Ele pensou no que era mais prático, o que era mais fácil, o que seria mais dinâmico, quando ele deveria estar pensando o que é mais íntimo, como eu vou transportar esse objeto tão valioso e tão precioso que representa a presença de Deus e a glória de Israel. Essa glória não foi feita para bois e vacas, não foi feita para uma carroça, ela foi feita para adoradores. Ela foi feita para ser carregado pelos ombros dos levitas. A presença de Deus foi feita para habitar nos nossos corações hoje, para que nós, com o nosso corpo, com a nossa disposição, com a nossa vida, carreguemos essa presença pelo mundo. E eu vou te falar, querido, no Evangelho, a maioria das coisas, ela não é nada prática, mas elas são muito íntimas. A primeira vez que eu preguei essa mensagem aqui em Curitiba foi para os jovens no ano passado, e nós estávamos em um propósito de todas as sextas-feiras estarmos aqui na igreja orando, tendo um período de oração. E eu vou te falar, meu irmão, é muito bonito quando a gente fala, os jovens da IBNM estão na sexta-feira orando, mas vocês não imaginam o custo disso. O custo de você terminar uma semana de trabalho, de faculdade, e 9, 10 horas da noite você está aqui na igreja para orar com a juventude, não é nada prático. Era mais prático abrir uma reunião no Zoom, cada um entra lá, faz uma oração, 15 minutos, terminou a reunião, cada um vai dormir. É muito mais fácil cada um ficar orando na sua casa, mas não é nada íntimo. Não trabalha intimidade, não trabalha relacionamento. Eu vou te falar, não é nada prático ser igreja e estar aqui todos os domingos, pela manhã e pela noite. Não é nada prático colocar nas nossas costas o papel de evangelismo e largar a sua vida, largar a sua profissão para ir para uma nação estrangeira, pregar o evangelho para um povo que você nem conhece, não é prático. Não é prático nós nos sentarmos aqui para ouvir alguém falar por 40, 50 minutos de uma mensagem, não é prático. Você poderia ouvir no YouTube, é mais prático. Você poderia ouvir no Spotify, é mais prático. Mas essas coisas não são íntimas. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para uma vida de praticidade, foi para uma vida de intimidade. E cada um de nós hoje temos as nossas próprias carroças. Nós temos esses elementos que nós acabamos terceirizando a presença de Deus. Seja a religiosidade, seja o seu cotidiano, que você diz que é muito puxado, sejam inúmeras coisas que te fazem optar pelo prático e não pelo íntimo. Mas esse foi o erro de Davi. Foi considerar que o nosso Senhor está preocupado com a praticidade, quando Ele está preocupado com a intimidade. Mas não vamos colocar tudo na conta de Davi, calma lá. A tragédia foi de Uzá, a tragédia não foi de Davi. Então Uzá também deve ter feito uma coisa aqui. Davi, de fato, como um rei, como alguém que conhecia profundamente o Senhor, ele deveria ter atentado para esse elemento da intimidade, mas ele não atentou. Porém, Uzá também tomou uma atitude que foi igualmente errada, que foi igualmente trágica. E eu gosto de chamar o erro de Uzá de zelo irreverente. Um zelo sem reverência. E você me pergunta, Zaf, como eu posso ser zeloso e não ter reverência? Não faz sentido. Ou eu sou zeloso e reverente, ou eu sou irreverente e eu não zelo. Não tem como uma coisa casar com a outra, é um paradoxo. Mas eu gostaria de te explicar o zelo irreverente de Uzá. Zelo irreverente é quando nós projetamos as nossas próprias preocupações sobre Deus, e assim nós passamos a servir a nós mesmos. Mais uma vez, o zelo irreverente é quando você e eu, nós projetamos no Senhor as nossas preocupações, aquilo que aflige o nosso coração. E assim, ao invés de servir ao Deus e Salvador das nossas vidas, nós estamos servindo a nós mesmos. Nós zelamos com todas as forças por aquilo que não está nos pensamentos de Deus. Uzá, ele considerou que Deus estava mais preocupado com a integridade da arca. No pensamento de Uzá, o seu zelo estava direcionado a não permitir que aquele objeto de ouro caísse, fosse danificado, fosse arranhado, fosse de alguma forma estragado. Mas o que estava no coração de Deus é que a sua palavra fosse obedecida. Assim como a arca do Senhor deveria ser carregada pelos ombros dos seus adoradores, ela só poderia ser carregada por levitas. Esse era um decreto na nação de Israel. Os levitas foram o povo destinado por Deus, a tribo destinada pelo Senhor, para lidar com as coisas santas, para lidar com as coisas sagradas. E Uzá não pertencia a esse povo.
Uzá considerou a sua preocupação com a arca maior do que a preocupação de Deus com a sua santidade. E isso é um zelo sem nenhuma reverência. Ele zelou pela preocupação do seu coração, mas ele não foi reverente em obediência ao Senhor. No Antigo Testamento, tudo isso fazia mais sentido, porque havia ainda uma separação, um abismo intransponível entre Deus e os homens. Havia essa distância que não poderia ser superada. Então, era um pecado gravíssimo violar a santidade de Deus. Eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. Digamos que ali no nosso estacionamento, nós temos um foguete que vai em direção ao sol. E nós vamos colocar uma galera nesse foguete aí. Vamos colocar o Vitão vai estar nesse foguete. Cadê? Vamos pôr o Gabriel, também está lá atrás, nesse foguete. Tem algum radical que está aqui? Todos foram, né? E vamos pôr o Eduardo Klaus. Temos os nossos 3 desbravadores da IBNM, eles estão nesse foguete. E eles estão indo em direção ao sol. Agora tente imaginar se eles vão conseguir completar essa viagem. Tente imaginar se esse destino, vai ser alcançado. Muito antes deles chegarem na superfície solar, quando eles ainda estiverem a milhões de quilômetros de distância, eles vão ser fulminados, eles vão ser dizimados pelo calor, eles vão ser estragados pela radiação, eles morrerão. Mas isso não vai acontecer, gente, tá? É só uma ilustração. É impossível para um ser humano chegar tão perto do Sol. Da mesma forma, é impossível para o humano pecador, no estado de queda, se aproximar de um Deus Santíssimo. Nós seríamos consumidos pela sua santidade. A separação de Deus não é porque Deus nos abandonou, é porque Deus estava nos protegendo. Adão, fica fora do Éden, porque se você comer do fruto da vida, você viverá para sempre em pecado. Moisés, deixa o povo longe do monte, porque se eles tocarem o monte em pecado, eles serão fulminados pela santidade. A separação no Antigo Testamento representava uma proteção de Deus para uma humanidade que ainda não estava pronta para encontrar com Ele. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, porque Ele efetuou na cruz uma obra que restabeleceu o nosso relacionamento com Deus, e hoje nós podemos nos achegar sem medo algum diante da santidade do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o zelo irreverente de Uzá, nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos um princípio de obediência que nos diz que nós não podemos nos ater às coisas em si. Não podemos ficar apegado à estrutura. Não podemos ficar apegado à estrutura da arca. Nós precisamos nos ater aos princípios das coisas, aos princípios eternos. A palavra de Deus nos mostra que Deus não está preocupado com estruturas, Ele está preocupado com princípios eternos. Nós tivemos um tempo de alinhamento com o louvor no sábado ontem, e eu trouxe para eles uma palavra que também está no fundo do meu coração. É um texto que está lá em Atos, no capítulo 15, onde o Senhor diz: e passará esse tempo, e eu reedificarei a tenda caída de Davi, para que ela seja uma casa de oração para todos os povos. E alguns autores pegam esse texto e dizem que a tenda de Davi era a casa favorita de Deus. Nós até cantamos uma música que tem esse nome, A Casa Favorita de Deus. Vou indicar esse livro, A Casa Favorita de Deus, Tommy Tenney. O pessoal hoje me disse que eu estava indicando os livros muito difíceis de manhã, né? Então eu vou indicar um mais tranquilinho. Casa Favorita de Deus, ótima leitura, fica aí para a sua lista. E a Casa Favorita de Deus nos mostra que Deus ele não desejava recuperar o templo glorioso de Salomão, o templo feito de ouro, o templo feito de prata, o templo que era um grande palácio de pedras, não. Essa não era a casa favorita de Deus. A casa favorita de Deus também não era o tabernáculo de Moisés, aquela obra magistral de tapeçarias, feita por artesãos, algo incrível, ainda que era ainda muito fácil de desmontar para carregar no deserto. Não, essa não era a casa favorita de Deus. A casa favorita de Deus era a tenda de Davi, que foi a mais simples de todas as habitações. Era uma tenda, sem muros, sem ouro, sem prata, sem tapetes, apenas uma tenda, onde a arca de Deus ficava e os seus adoradores adoravam em espírito e em verdade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso nos mostra que Deus não está preocupado com estruturas, Ele não está preocupado com as coisas em si, Ele está preocupado com o princípio das coisas.
E nós ficamos tão apegados nas coisas em si. Às vezes passamos tanto tempo discutindo qual vai ser a cor do nosso chão, qual vai ser a cor da nossa parede, e deixamos de pensar que este é um lugar em que as pessoas deveriam ter um encontro verdadeiro com Deus. Nós passamos muito tempo discutindo qual é o estilo musical das nossas canções, dos louvores. Será que os louvores novos são melhores que os antigos são melhores que os novos? A gente fica nessa discussão sobre as coisas em si e deixa de pensar que a adoração não é só música, a adoração é estilo de vida. A preocupação e o coração de Deus, e não sou eu que estou falando isso, a palavra nos dá esse testemunho claro nas Escrituras, está com princípios eternos, porque esta terra passará, as denominações passarão, a parede vai passar, as culturas vão passar, as músicas vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Seja Uzá, que se preocupava mais com a estrutura da arca, do que com o que ela realmente representava. Ou sejam os fariseus, que se preocupavam mais com a expectativa do Messias, do que com o Messias que de fato estava na presença deles. Nós vemos repetidos exemplos da humanidade se apegando a coisas, em vez de princípios. A humanidade se apegando em estruturas, ao invés da presença de Deus. Então a tragédia de Uzá não foi um evento aleatório. Ela não aconteceu no vácuo, ela não foi um evento sem sentido, mas mesmo em um período de reavivamento, o Senhor estava ensinando uma lição valiosa para o povo de Israel. Essa lição é a resposta desses dois erros. Em primeiro lugar, nós temos um Deus de intimidade, não de praticidade. E em segundo lugar, nós temos um Deus que se preocupa com coisas eternas, não com estruturas. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Amados, toda essa reflexão, ela não tem sentido se ela não encontrar no nosso coração um solo fértil para a transformação das nossas vidas. E não é demérito nenhum você pensar, puxa, Zaf, verdade, eu tenho terceirizado a presença de Deus, eu tenho as minhas próprias carroças na minha vida. Não é demérito nenhum você pensar nisso, porque hoje é um tempo de arrependimento. Esta noite, este encontro foram preparados para que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso coração em arrependimento e em contrição. Asaf, de fato, eu tenho me preocupado muito com estruturas. A estrutura da minha família, a estrutura da igreja, a estrutura da nossa sociedade, a estrutura política do nosso país. Eu estou tão apegado nas estruturas que eu estou perdendo o relacionamento, que eu estou perdendo a presença de Deus. Meu querido, feche os seus olhos nesse momento e comece a confessar ao Senhor. Comece a entregar a sua vida a Ele. O ato de confissão não é nada prático também. É difícil você reconhecer os seus erros. É difícil você olhar para o fundo da sua alma, lá para o seu coração, e começar a achar aquelas lembranças, aquelas memórias que te acusam. Não é fácil. Incomoda. A carne milita contra o espírito. Talvez os seus pensamentos queiram se distrair e ir para distante. Talvez você comece a pensar em outras coisas, mas eu queria te provocar. Faça esse esforço e comece a confessar ao Senhor. Apesar de confessar não ser um ato prático, é um ato de extrema intimidade. Porque Davi, mesmo sendo esse homem pecador, esse homem que foi adúltero, esse homem que foi assassino, esse homem que errou com Uzá, que errou com a nação, que errou com a sua família, que errou consigo mesmo, a palavra ainda diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E esse título, ele não está atrelado a um status de perfeição, ele está atrelado a um status de arrependimento, de contrição. Assim como eu e assim como você, Davi pecava muito, mas ele sabia se arrepender. Ele sabia abandonar os seus maus caminhos e se render ao Senhor. E o que eu estou propondo para a sua vida hoje é uma entrega. Talvez existam áreas que você precise entregar pontualmente. Talvez o Espírito Santo esteja falando agora no seu coração: meu filho, minha filha, entregue esta área para mim. Entregue a área dos seus sentimentos. Entregue este relacionamento. Entregue o seu sentido de propósito.
Me entregue a sua família. Me entregue as suas finanças, me entregue o seu bolso. Me entregue o seu cotidiano. Me entregue os seus planos futuros e também me entregue as suas memórias passadas. A palavra nos diz que o fardo do nosso Senhor Jesus é suave e é leve. E nesse momento você pode depositar diante dele as suas ansiedades. Tudo aquilo que tem servido de uma carroça para a sua vida. Tudo aquilo que tem tirado de você o privilégio e o prazer de ser um transportador, um carregador da presença de Deus. Tudo aquilo que tem te levado para um caminho de praticidade, não para um caminho de intimidade. Então eu queria te convidar, a banda vai continuar ministrando esse louvor, mas eu queria que nesse momento você falasse, abra sua boca e comece a confessar ao Senhor. As palavras têm muito poder, o arrependimento do nosso coração vale muito para o Senhor. Eu já falei tantas vezes aqui que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, Salmo 51:17. Que a vida eterna é ter relacionamento com Ele. Que o preço já foi pago, nós já fomos crucificados com Cristo e agora nós vivemos para uma nova vida. E o Senhor Jesus tem para você nessa noite uma vida em abundância. Não é uma vidinha, não é pouca vida, é uma vida em abundância. Mas assim como nós conversamos de manhã, você precisa se permitir passar por esse processo. Você precisa permitir que o Espírito Santo te transforme, renove a sua mente, renove os seus sentimentos, destrua as suas carroças, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. A tua igreja está aqui reunida, com o coração apaixonado por ti, Jesus. Estamos aqui reunidos com profundas afeições pelo Senhor. Estamos aqui reunidos nos lembrando do grande privilégio que nós temos de sermos portadores da santa presença de Deus. E nós queremos declarar que não vamos permitir que nada tire esse nosso privilégio. Não vamos permitir que carroças levem a presença do Senhor. Nós, os adoradores em espírito e em verdade, nós, a nação de sacerdotes, nós levaremos a sua presença pelos quatro cantos dessa terra, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado por toda língua, por toda tribo, por todo povo e por toda nação. E para isso, Senhor, nós nos permitimos, nós nos entregamos, Deus, a essa obra de transformação das nossas vidas. Espírito Santo, venha sondar os corações, venha nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Venha restaurar em nós, Senhor, a alegria de salvação. Venha restaurar em nós a paixão pela sua presença. E que como igreja reunida, como igreja de Cristo, o teu corpo, nós possamos vencer as batalhas desse mundo. Vencer a batalha contra o pecado, contra as tentações. Vencer as influências malignas que estão influenciando a nossa cultura, estão levando as pessoas para cada vez mais longe de Ti. Pelo Teu poder, pela Tua unção, nós nos entregamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.